Quantos acharam Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe não foi para um tempo como este que chegasse ao reino. Meus irmãos, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. É uma palavra muito rápida, muito direta, porque nós vamos entrar no período da Santa Ceia logo após. A mensagem de hoje é para falar sobre Esther. Se eu fosse dar um tema para a mensagem, eu chamaria Chamados para um Tempo como Este. Se, porventura, alguém não conhece a história de Esther, eu vou contextualizá-la bem rápida para que todos possamos entender o texto sagrado. Esther, nesse ponto, ela já era uma mulher de alta posição no reino do rei Assuero. Ela era a mulher do rei Assuero. Ela era uma rainha. Ela tinha um cargo de elevada importância. Mas a vida de Esther nem sempre foi assim. Para isso, nós precisamos voltar a alguns capítulos. O livro de Esther é bem curtinho. Se você quiser ler na sua casa depois, vale muito a pena a leitura. Esther, ela era uma jovem. Ela era uma mulher que vivia numa terra distante, numa terra na qual não era sua. Após o povo de Israel, o povo judeu ser levado para o cativeiro babilônio, todos nós conhecemos, o povo é levado escravo, alguns ficam, a cidade é destruída. Deus levanta homens, como Neemias, que nós já pregamos aqui muitas vezes, e o povo começa a voltar. Mas Esther e a sua família, ela permanece como uma refugiada, ela permanece morando em terra estranha. Então, a vida de Esther já não era das mais fáceis. E ainda acontece que os seus pais morrem. Então, Esther se torna uma órfã. E ela começa a ser cuidada pelo seu primo Mardoqueu. Ou, para algumas versões, Mordecai. Então, ela é cuidada por esse primo. Algumas versões até dizem que era tio, mas o importante é que ela não foi criada pelos seus pais. Ou seja, desde novo ela já passou por uma tragédia. Tanto a tragédia de viver como uma refugiada, como uma pessoa que vivia num povo que não era o seu. Um povo que via o seu povo como um povo inferior, um povo que foi escravizado, embora nesse tempo o povo já tivesse sido libertado do exílio. Então Esther, ela vai vivendo a sua vida assim. E aí entra o rei que governava naquele tempo, o rei Assuero, que era um rei muito, para a gente usar uma palavra melhor, muito impulsivo. Muito impulsivo. Era um rei que tomava as suas atitudes sem pensar duas vezes. Certa vez ele estava numa festa, uma das grandes festas que ele gostava, para mostrar o tamanho do seu reino, o tamanho da sua glória. E ali ele está reunido com pessoas de outros povos, ele está reunido num grande banquete. E aí ele começa a beber, e quando ele estava já no auge da sua embriaguez, ele chama a rainha, que o nome era Vasti, para que se apresente na frente dos outros homens, para que todos possam ver como era bela a esposa do rei Assuero. E a rainha Vasti, a rainha daquela época, ela se recusa, obviamente, a passar por esse papel de ser tratada como se fosse quase como um animal de gado levado para ser apresentado. Só que aquele rei, ele era tão impulsivo que aquela atitude dele fez ele tomar uma de suas atitudes impulsivas. E ele então destitui Vasti do seu reino, do seu cargo. Ele destitui Vasti de todas as regalias que ela tinha como mulher do rei, como uma rainha. E então agora o rei, ele está sem uma rainha. E era muito importante, ainda mais para um rei tão vaidoso como Assuero, ter uma mulher ao seu lado. Então ele levanta, como se fosse hoje em dia a gente poderia falar que ele levanta um concurso, para que ele possa eleger a mulher
que iria substituir a rainha Vasti. E ele manda os seus mensageiros por todo o reino, que era um reino muito grande, para que chamassem as mulheres mais bonitas, as mulheres mais formosas, mais agradáveis aos olhos, para que ele pudesse escolher qual seria a que ele tomaria como rainha, como esposa. E no meio desses, quando Mordecai ele fica sabendo, ele vê Esther, e ele sabia da beleza que Esther tinha, então ele envia Esther para participar desse concurso, se nós fôssemos usar as palavras de hoje em dia. Só que quando ele envia Esther, ele omite uma informação. Ele omite que Esther era judia, era do povo que tinha sido escravizado, era do povo refugiado. Então ele chega lá, e a história vai, e eu vou acelerando para nós ganharmos tempo. Então o rei, ele vê Esther, e ele se encanta, ele se apaixona, os olhos dele se agradam. E de todas as mulheres do reino, ele escolhe Esther. E agora a vida de Esther, ela muda de uma hora para outra. Lembra que ela cresceu como uma órfã que vivia numa terra estranha, como uma refugiada, sem direitos e sem privilégios. Ela viveu até esse ponto assim, só que de agora em diante a vida dela muda. Agora ela vira a rainha. Agora, de ser uma mulher que era desprezada por ser de um povo diferente, agora ela se torna a mulher mais importante do reino. Porque embora o rei ele tivesse outras mulheres, ele fala, a Bíblia nos conta, que a que mais chamava a atenção dele era Esther. A que tinha mais privilégios era Esther. Então, de novo, a história de Esther muda do nada. Então, com a ascensão de Esther também, ascende junto com ela, chega ao lugar de destaque com ela, o homem que cuidou dela, Mordecai. Então eles começam a viver, a vida deles agora está tranquila, não tem do que reclamar, todos os privilégios, o que quisesse, o que precisasse estava na mão. Só que levanta-se um homem que fica com inveja dessa ascensão, tanto de Esther quanto de Mordecai, com o nome chamado Amã. Ele era um homem que já estava sendo exaltado também pelo rei Assuero, era um homem de bem quisto pelo rei. Só que ele tinha inveja, porque existia um outro homem que também tinha privilégios, que era Mordecai, devido a Esther. Então ele começa a tramar algum jeito para tirar tanto Mordecai quanto Esther do poder, do reinado. Então ele descobre, chega um informante para ele, que ele descobre o que seria, entre aspas, um ponto fraco, uma falha em Esther e Mordecai. E a falha é que eles eram judeus. Então ele descobre aquilo e ele fala, pronto, já sei como pegar. Porque ele queria achar um plano que atingisse Mordecai, mas ele não queria fazer algo que fosse muito nas caras. Ele não queria inflamar o rei exatamente contra Mordecai, porque se ele fizesse um plano contra Mordecai, o rei obviamente não aceitaria. Então ele bola o seu plano, parece muito com a história de Daniel. Ele fala, ó rei, tem um povo aqui no meio do nosso povo, que tem as suas próprias leis, tem os seus próprios rituais, tem o seu próprio costume e não segue as leis exatamente do nosso povo. E isso sempre me admirou no meio do povo judeu. Pode ter todos os defeitos, isso eu falo povo judeu como povo de Deus. Pode ter todos os defeitos, pode ser levado escravo, mas sempre continuam mantendo a tradição e a sua fé em Deus. Continuam buscando, continuam orando, embora sempre possam passar por momentos de dificuldades, mas mesmo em Babilônia sempre tinham cristãos, que se a gente fosse usar povo para a linguagem de hoje, sempre tinha alguém do povo de Deus que se mantinha fiel. E engraçado, eu estou falando que é semelhante com a história de Daniel, porque sempre quando pessoas querem seguir a presença de Deus, elas sempre acabam criando incômodos em quem não quer. Então aquela tradição do povo foi o argumento que Amã usou para atingir Mordecai. Ele falou, ó rei, a gente não pode deixar esse povo permanecer aqui. Então o rei Assuero, sem saber que Esther e Mordecai eram judeus, ele passa o decreto real, que em certo dia você estaria liberado,
que exterminassem todos os judeus do seu povo, no meio das suas cidades. E melhor ainda, a mãe inflama mais ainda e fala para o rei Assuero: rei, ainda dá prêmios ainda, dá recompensa para quem matar judeus ainda, para quem exterminar os judeus. E assim o rei Assuero, como eu disse, sempre impetuoso, sempre impulsivo, ele passa. Então, quem exterminar judeus no dia certo, além de tudo, ainda vai ganhar uma recompensa. E começa a avisar, começa a enviar essas cartas por todo o reino, avisando que tal dia todos poderiam e deveriam ajudar a exterminar os judeus. Então, essa carta chega, esse aviso chega no ouvido de Mordecai. E Mordecai, ele se apavora, obviamente. Se você souber que o seu povo vai ser exterminado com dia e hora marcado, não tem ninguém que fica tranquilo. Então, Mordecai, ele se apavora, ele se desespera. Mas ele sabe, opa, eu tenho um contato dentro do reino, que é Esther. Então ele chega para Esther, isso daí está no começo do capítulo 4. E ele chega para Esther e diz: Esther, ó, chega diante do rei e fala para ele que esse decreto é uma doideira, ele não pode fazer isso, vai nos atingir, vai matar, você é judia, eu sou judeu. Vai lá e tenta convencer ele do contrário. Você é a mulher que ele mais gosta, você é a que tem mais, hoje em dia a gente diria, você é a que tem mais moral, então chega lá e resolve isso. Só que Esther, quando ela ouve isso, a primeira reação dela é ter temor. Por quê? Porque ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser convidado. Se alguém entrasse naquela época na presença do rei sem ser convidado, a pena era de morte, a não ser que, devido à tradição, se o rei estendesse o seu cetro sobre aquela pessoa estava livre da pena de morte. Mas entrar na presença do rei era assinar uma pena de morte. Então o que Esther pensa? Eu estou na vida tranquila, eu sou rainha, minha vida está toda boa, eu tenho que ir lá arriscar minha vida pelos judeus. De repente, olhando para a gente de fora, a gente poderia falar: mas que atitude de Esther, hein? Esther também. Mas se coloque no lugar de Esther. E Esther, ela tem essa primeira atitude de covardia. E então Mardoqueu faz questão de chamar Esther de novo para a terra. E aí é o texto que nós lemos. É o texto que eu e você lemos. Quando ele chama Esther e vê que Esther está titubeando se ir ou não, ele vem e dá uma dura na Esther, e é onde eu quero aplicar também para cada um de nós. O que ele disse? Olha, Esther, não imagina que porque você está no reino, você vai se livrar dessa, porque você é judia igual a nós. Se a corda arrebentar para o nosso lado, vai arrebentar para o seu lado também. E outra coisa, se você não quiser falar também, não tem problema não, que eu sei que Deus vai mandar escape de algum lugar, você colaborando ou não. Mas pensa bem, se não foi para um tempo como este que Deus te colocou aonde você está. Ele chama Esther de volta e fala: lembra quem você era? Lembra onde Deus te colocou hoje? Você acha que Ele te colocou hoje só para você comer das melhores frutas e beber das melhores bebidas? Você acha que Ele te colocou onde Ele te colocou hoje só para você desfrutar das regalias do rei? Ou será que tinha um propósito maior? Eu estou ouvindo alguns glória a Deus e alguns aleluia, porque eu estou vendo que estão entendendo onde eu quero chegar. Aqui nós somos pelo menos a maioria cristãos. E Deus nos tirou de lugares, cada um sabe a sua história. E por que também será que Deus nos tirou deste lugar e nos colocou exatamente onde a gente está? Será que não foi para um tempo como este? E que tempo é como este? Eu estou dizendo, eu trabalho com jovens há bastante tempo. E muitas pessoas vêm falar: essa geração é isso, esse tempo é isso, ou esse tempo é mais difícil, ou esse tempo é... E se Deus não te chamou justamente para um tempo difícil como esse? E se não foi para um tempo como esse que Deus nos colocou aqui, se Deus nos colocou a ADS aqui de pé? Ontem foi uma coisa linda ver a igreja indo mais uma vez às ruas, saindo da sua zona de conforto,
saindo somente daqui, que é tão lindo, a gente vê o telão bonito, a cadeira acolchoada, o ar-condicionado climatizado, que se alguém vem tá frio, aí aumenta um pouquinho o clima, se tá calor, abaixa um pouquinho o clima, e aqui eu consigo falar, nem preciso gritar, falo até com o microfone de longe e todo mundo consegue me ouvir, olha que coisa bonita. Aqui dentro todo mundo é bonitinho, todo mundo é irmão, você chega, dá a paz do Senhor, o outro te dá a paz do Senhor também, olha que coisa linda. Mas será que é só para aqui, para dentro que o Senhor nos chamou? Será que não é para irmos lá fora mesmo? Será que não é irmos onde eu falo isso várias vezes quando eu prego? E vou continuar falando quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes a gente ouve alguém falando, pastor, mas é porque você fala isso porque você não conhece a minha família. Minha família é só atribulado, pastor. Pastor, mas lá no meu trabalho eu sou o único cristão. Na minha faculdade, só Jesus na causa. Quem sabe não foi para uma situação dessa, um tempo como esse que o Senhor te colocou lá? Ou você acha que você é tudo fruto do acaso? Ou você acredita em coincidência? Cristão acredita em quê? Cristocidência, né? Tudo é planejado pelo Senhor. Se o Senhor te colocou naquela família, é para você fazer a diferença lá. Se o Senhor te colocou naquele trabalho, é para você estar lá. Se Ele te colocou naquela sala da faculdade, naquela escola, é para um tempo como este que o Senhor te chamou. Mas muitas vezes nós nos acovardamos. Porque aqui Esther era risco de morte real. Mas a gente às vezes não quer manchar a nossa reputação. Ah, pastor, se eu ficar falando aqui de Jesus na minha escola, eu vou ser taxado como chato. Ah, pastor, mas se eu ficar falando de Jesus aqui onde eu for, eles vão me chamar de quadradão. Eu vou ser o bobão. Eles vão me excluir das conversinhas. Que exclua, por isso que eu estou falando. Quando a gente olha Esther com medo, a gente pensa, meu Deus, Esther, olha, faltou coragem. Mas quantas vezes somos nós no mesmo lugar? E em vez de nós tomarmos a atitude, nós nos calamos. O Senhor tem te chamado para um tempo como este. Com todas as dificuldades que tem, Ele te chamou para um tempo como este. Com todas as provações que tiver, o Senhor te chamou com um tempo como para este. Mas também tem um aviso. Se tu não quiser falar, também não tem problema não. Deus manda outro no seu lugar. Mas ai daquele que se nega ao chamado do Senhor. É isso que ele fala para Esther. Esther, o Senhor te chamou para um tempo como esse. Você leu comigo. Mas se você se calar, fica tranquilo. Deus vai mandar o escape por outra pessoa. Mas ai de ti. Ai de você de recusar o que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Ai de você se recusar aquilo que o Senhor tem te chamado e tem te preparado. Porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar de chamado é por causa disso. Porque cada um tem um chamado diferente. Cada um tem um dom diferente. A Bíblia fala isso. Você tem dons que eu não tenho. Eu tenho dons que você não tem. O irmão do lado tem um dom que você não tem. E dom não é só pregar no microfone ou cantar bonito igual cantamos aqui, não. Dom é até mesmo o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de interagir. Não é por um acaso, é para um tempo como este. Eu sempre falo, porque você vai chegar em lugares que o pastor Genival não vai chegar, que a missionária Arlete ou os seus líderes não vão chegar, igual eu falei no seu trabalho. Pastor Genival, alguns até podem falar que consegue, né? Mas o pastor Genival consegue lá no seu trabalho pregar? Ou falar para os seus amigos? O pastor Genival consegue lá na tua sala de faculdade? E aí, lá vai ficar sem ninguém evangelizar? Você está lá, é você. Você que tem que assumir a sua responsabilidade. É para um tempo como este. É para um tempo como este que o Senhor tem nos chamado. Para um tempo como este. O Senhor, Ele nos chamou, Ele nos capacita, Ele quer trabalhar conosco. Ele é como Filipenses no capítulo 1, no versículo 6, que eu gosto muito. É o apóstolo Paulo falando para a igreja dos Filipenses. Eu tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Alguém pode pensar, mas pastor, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. É como Jeremias disse, é as mesmas palavras de Jeremias, eu não sei falar. E o que o Senhor Jesus falou para Jeremias? Só abra a tua boca, que eu encherei.
E o que o apóstolo Paulo está dizendo? O que chamou é Ele que aperfeiçoa. A nossa função é dar o passo em diante. Depois quem coloca o chão, quem coloca as palavras é o Senhor. A gente já cansou de aprender aqui nos cultos. Deus não quer palavras bonitas. Deus quer corações disponíveis. Deus, Ele não quer que você se informe em teologia e faça a pregação mais elaborada do mundo, não. Ele quer falar na sua simplicidade, no que você tem, no que Ele tem te entregado. É para um tempo como este. Então Esther, ela toma atitude, ela entende que ela foi chamada por Deus, e ela dá uma resposta linda. É o versículo seguinte. Ela chama os mensageiros e fala: pode enviar para Mardoqueu, que eu vou enfrentar o rei, que eu vou entrar no rei. E engraçado é que ela fala assim: e se eu tiver que morrer, morri. Olha só que ousadia. Para quem estava com medo, alguns capítulos atrás, ela fala: eu vou e vou mandar a mensagem para o rei. E ela fala o quê? Se eu morrer, morri. Ela não vai diante do rei falando: eu vou diante do rei porque eu tenho certeza que Deus vai mandar um querubim, um serafim, um arcanjo para me defender, e eu sei que eu não morrerei. Não. Ela falou: eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Se eu morrer no caminho, morri. Melhor desagradar os homens aqui na terra do que desagradar o Deus Todo-Poderoso no céu. Então ela chega diante do rei. E quando ela chega, eu imagino aquele alvoroço. Entrou uma mulher, entrou uma pessoa sem ser autorizada. Eu imagino os guardas já colocando a mão na espada, preparada para executar a sentença. E quando ela entra e começa a falar, o rei estende o cetro. E a vida de Esther é poupada. E ela passa o recado que ela tinha que passar. E o interessante é que o rei, ele cai em si e vê o tamanho da besteira que ele fez. E quando ele cai diante da besteira, e ele fala com Esther, e posteriormente ele fala com Mardoqueu, ele fala para eles: infelizmente eu não posso voltar atrás do meu decreto, porque o decreto assinado pelo rei, ele não pode voltar atrás. Mas eu tenho uma estratégia. Como é com data marcada, permita que os judeus se defendam. Dê a eles capacidade para que possam se defender. Então, a Bíblia nos conta, eu estou acelerando para acabarmos aqui com o tempo. A Bíblia nos conta que chega o grande dia, o dia que era para ser o dia do extermínio dos judeus. Mas a Bíblia fala que Deus dá vitória, o povo consegue se defender. E o interessante é que um dia que era marcado como Pur, que era o nome da lei, que era a lei do extermínio para os judeus. Naquele tempo o dia ia ficar marcado como Pur. Até hoje o dia é conhecido como Purim. Porque o dia que era para ser o dia do extermínio dos judeus, virou Purim, que é o dia da vitória do povo de Deus. O que eu quero dizer é que até hoje o povo de Deus celebra esse dia. Uma atitude de Esther mudou a história do povo judeu até hoje. Uma atitude que Esther teve de coragem. Até hoje o povo de Deus adora ao Senhor. E o rei naquela época ele declara o feriado. Ou seja, olha o poder de uma atitude. De repente, uma atitude que você vai tomar para o Senhor a partir de hoje vai mudar a história de gerações e gerações e gerações. Uma atitude que você toma hoje não termina em você, vai muito além da sua vida. Eu sempre lembro da história de Raabe. Você conhece, Raabe era uma meretriz. Raabe morava num prostíbulo. E a história dela, provavelmente a sua família também morava lá, a casa dela é esse. Então, imagina como era a história de Raabe. Como era a história dos familiares de Raabe. Só que num belo dia, a Bíblia nos conta que os espias de Israel, eles vão entrar para derrubar Jericó. E eles entram na casa de quem? De Raabe. E Raabe, eu não sei qual exatamente foi aquela conversa, mas ela pede para que poupe a sua família. É porque naquela época a gente não pode usar a palavra de hoje em dia, o anacronismo, usar como se fosse convertido. Mas se a gente quiser usar, a gente poderia falar que com certeza, às vezes ela ouvindo aquelas histórias, a vida dela mudou.
A vida dela mudou. E você conhece a história. Jericó é tomada. Jericó é tomado, o povo é destruído, o povo entra em Canaã e tudo se vai. E o interessante, uma pequena atitude de Raabe, de esconder aqueles homens na casa dela, muda literalmente a vida dela. Se você quiser saber da história de Raabe, você pode ir lá ler no Pentateuco, sim. Mas se você também quer saber da história de Raabe, você abre aí em Mateus. E quando você lê a genealogia de Jesus, ali está o nome de Raabe. O que eu quero dizer é que se até Raabe, a história da vida dela foi de maldição, foi de perdição, uma mulher que não valia nada, uma família que não valia nada, a partir de Raabe, todos os filhos dela são a genealogia de Jesus. É a genealogia que saiu Davi, que saiu Salomão, que saiu os grandes reis de Israel e saiu o Salvador. O que eu estou dizendo, se até você, a história da sua família foi uma, a partir de você, a história da sua família vai ser outra. Fique de pé, nós vamos orar nessa noite. Uma atitude é o que o Senhor quer de você nessa noite. Uma atitude que pode mudar a sua história e a história daqueles que estão ao seu redor. Quando Raabe foi salva, não foi somente ela salva, mas a sua família também foi salva. E quando Esther, ela chega diante do rei e a vida dela é poupada, não foi só Esther que foi salva, foi o povo judeu que foi salvo. Então o Senhor, Ele quer fazer em você, para Ele poder fazer através de você. Com todas as dificuldades que possamos ter, foi para um tempo como este que o Senhor te chamou. Você não nasceu por acaso, você não é fruto do acaso, você é plano de Deus. O que nós precisamos é nos posicionar, assim como Raabe, assim como Esther, assim como Daniel, que mesmo em Babilônia propôs no seu coração de não se contaminar. Assim que sejamos cada um de nós, que de repente no meio dessa Babilônia, que é o mundo lá fora, nós vamos fazer a diferença. Nós vamos fazer a diferença. É difícil, tem dificuldade? É sim. Não vou dizer que é fácil não, mas o Senhor nos chamou para um tempo como este. E nós temos a igreja do Senhor, nós temos uns aos outros. Por que existe igreja? Para a gente ter um clubinho, para a gente ir aos domingos? Não. Porque a Bíblia fala, é melhor estar em dois do que um só. Porque se um cair, o outro levanta. Eu fiz questão da igreja repetir, para que esse seja o lema do nosso coração. Se a gente ver alguém caído, como foi orado aqui já cedo, a gente não venha ser os primeiros que vão apontar, a gente não vai ser os primeiros que vão chutar, a gente não vai ser os primeiros que vai falar, bem feito, deu mole mesmo, agora está aí. Não, mas a gente vai ser o que estende as mãos, não passando pano para pecado, não falando que pode ficar do jeito que está, não, mas com o exemplo de Jesus, quando jogam aquela mulher em adultério, o que Jesus faz primeiro? Ele taca a pedra? Não, ele estende a mão. E depois ele fala o quê? Vai e não peques mais. Mas que nós possamos primeiro ter essa atitude de estender a mão e ajudar um ao outro. E que nós possamos ter essa atitude com os que estão lá fora também, estender a mão. Ser boca de Deus onde nós chegarmos. Ser boca de Deus onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Não é o pastor que tem que ir lá pregar para a sua família. Ele pode ir lá, ele pode ajudar. Não é o líder que ele pode ir lá. Mas se você está lá, a função também é sua. A função é tua, porque quem colocou você lá foi Deus. Então que nós possamos ter esse sentimento que houve em Esther. Esse sentimento que houve em Daniel. Esse sentimento que esteve entre todos os homens e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, era o que tinha a vida, entre aspas, mais tranquila, estava no trono de glória, mas ele saiu, se esvaziou do trono de glória, desceu, caminhou entre nós. Por quê? Porque ele pensava em mim e em você, para que eu e você pudéssemos ter vida, e ele foi o exemplo número 1,
de sair do conforto para ajudar a quem precisa. Então que nós possamos também sair do nosso conforto para ajudar aquele que precisa, aquele necessitado, porque foi para um tempo como este. Foi para um tempo como este que o Senhor chamou a cada um de nós. Foi para um tempo como este que o Senhor chamou a cada um de nós.